Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 20 de novembro de 2020, né? Estamos quase finalizando aí nosso ano letivo. E hoje nós teremos a avaliação de ciências, né? Finalizando nossa semana de provas parciais do quarto bimestre, não é isso? E temos então aí o comecinho do nosso TD avaliativo, que diz assim: as plantas são seres vivos e importantes para o nosso meio ambiente. Devemos preservar e cuidar da nossa natureza. Primeira questão. Complete a frase com as palavras do quadro. Cores, diferentes tamanhos e formatos, né? São somente 3 palavrinhas. Por quê? Porque diferentes tamanhos, elas estão juntas no mesmo tracinho, tá bom? Na hora da impressão, não sei o que foi que houve, que ficou um pouco diferente aí, mas que dá para vocês entenderem, não é? A palavra tem ficou um pouco embaixo, mas aí vocês consertam ou deixam como está, só que vai faltar um tracinho, tá? Porque esse que está em cima, em vez de ser 2, seria um só para colocar as 2 palavras, diferentes tamanhos que fazem parte de um espaço só, tá? No outro tracinho seria mais uma outra palavra, que eu não posso dizer, porque assim eu estarei dando a resposta. E embaixo vocês podem colocar um outro tracinho para colocar a última palavrinha, ok? Segunda questão. As plantas podem viver em diferentes ambientes. Quais são esses ambientes? Lá no livro de ciências, mais precisamente na página... Deixa eu só ver aqui. Nós estudamos esse assunto, né? Na aula passada, tá? Aula de ciências, onde falávamos de plantas, falamos das verduras, dos frutos que vocês costumam comer, né? Raízes também que nós comemos, certo? Cenoura é uma raiz, não é? Então nós comemos a cenoura. Página 152, tá, gente? Mais precisamente, começando o assunto na 148, né? Diferentes plantas, começa na 144 e esse assunto se expande até a 154, tá? Então tem todas as respostinhas aí a partir da página 144 com o assunto plantas. Procurem e respondam para tirar um 10. Terceira questão. O que são plantas terrestres? Você vai dizer o tipo de planta, o que é planta terrestre, e ainda do lado você coloca uma vírgula e cita 2 exemplos. Quarta questão, o que são plantas aquáticas? Cita também 2 exemplos, tá? E na quinta você vai colocar a numeração de acordo com o progresso aí, com o crescimento da plantinha, tá? Vamos virar aí para a sexta questão, onde vocês irão colocar as partes da planta, né? Lá em cima nós temos as palavrinhas, vocês só irão encaixar de acordo com o desenho. Raiz, caule, flor, folha e fruto. Sétima, faça o que está pedindo aí na prova, né? Nós temos aí abaixo algumas partes das plantas, né? E aí nós vamos fazer o que está pedindo. Pinte o caule, circule a raiz, marque um X no fruto. Oitava questão. Circule na canção a seguir o nome das plantas, né? No caso não são as frutas, tá? Mas as plantas que dão essas frutas. Isso aqui foi também retirado do livro, tá bom? Então vocês não vão circular banana, goiaba, laranja, não. Vão circular o que está do lado. As plantas que dão origem a essas frutas, né? Bananeira, goiabeira, laranjeira, ok? Letra B. Agora desenhe no espaço abaixo a sua fruta preferida. Nona questão. Algumas partes das plantas podem ser consumidas, né? Nós podemos comer. Exemplo de plantas que geralmente você consome em sua refeição. Algumas plantinhas. E aí lá no nosso livro
nessa página que a tia acabou de citar para vocês, vocês têm aí o nome de plantas que você costuma comer, né? Por exemplo, nas quais nós comemos os frutos. Na página 154 nós vimos isso, tá? E para finalizar, 10ª questão, você vai citar alguns cuidados que nós devemos ter com as plantinhas. E aqui na página 153, ó, nós temos a citação de alguns cuidados que nós podemos ter com as plantinhas, certo? Cultivar a planta em um vaso com tamanho adequado, regar a planta, né? Adubar o solo, não quebrar as partes da planta, deixar a planta em locais arejados que recebam luz do sol, tá certo? Então esses são alguns cuidados que devemos ter com as plantinhas, ok? Agora nós vamos para a nossa aula de português, página 36 e 37. Consoante mais R. Aí veja a linha do tempo sobre a evolução da impressora, né? Letra A. Qual a impressora mais chamou a sua atenção? Que mais chamou sua atenção? Nós temos aí, com o passar do tempo, a impressora foi ganhando novos modelos, né? E até chegar à impressora 3D, né? Que no caso seria aí a mais moderna, né? Letra B. Escreva o nome da invenção que foi apresentada na linha do tempo acima, ou seja, impressora. Página 37. Na página anterior, você conheceu um pouco sobre a invenção da impressora. Agora observe essa palavra separada em sílabas. Aí você irá responder a letra A e a letra B. Quantas sílabas essa palavra possui? Qual letra vem antes da letra R na segunda sílaba, tá? E a terceira questão, complete as palavras com as sílabas que faltam para descobrir o nome de outras invenções. Aí nós temos a imagem de vidro, do microscópio, do termômetro, do grafite, tá? Não é lápis, é grafite a palavrinha. Cofre e dobradiça. Quais consoantes foram escritas antes da letra R nas palavras acima? Aí você vai colocar somente as letrinhas que foram escritas, tá? Antes da letra R, nessas palavrinhas aí, ok? E lá em matemática, na página 123 até a 126. O quilograma, né? O quilograma é uma unidade de medida utilizada para medir a massa de objetos e de seres vivos. Se chama quilograma, né? Ou seja, mais conhecido como quilo. Aí temos uma tirinha onde a menina foi comprar, né? E aí vamos ver o que que diz. Seu Manuel, qual é o preço do cafezinho? E ele disse, R$2. Mas e o açúcar? O açúcar? O café é de graça. Então me dê 3 quilogramas, por favor. Aí ele se espantou. Em sua opinião, 3 quilogramas de açúcar é muito ou pouco para adoçar um cafezinho? Segunda questão, observe a cena. 22 quilos, né, o peso do Maurício. E 17 quilos é o peso de Célia. Letra A. Quantos quilogramas tem Maurício? B. Quantos quilogramas tem Célia? C. Qual deles tem a maior massa, né? Ou seja, qual é o mais pesado dos dois, né? Que ontem na aula de matemática nós aprendemos que massa é o peso, né, gente? É a mesma coisa. E a menor massa, ou seja, qual deles tem a maior massa? Quem é o mais pesado dos dois, né? Quem pesa mais? É o Maurício. E quem pesa menos? A Célia. Página 124. Observe o gráfico, a massa aproximada de algumas raças de cachorros, né?
E aí nós vamos ver aí o que temos para fazer. No gráfico, contorne de vermelho o nome da raça que tem maior massa, de azul o nome da raça que tem menor massa, tá? Ou seja, o que pesa mais e o que pesa menos. Letra B. Escreva em quilogramas a massa aproximada de cada raça de cachorro indicada no gráfico. Aí tem o nome de cada um, né? E você vai só observar no gráfico e colocar aí o peso de cada um deles, ok? Página 125. Aline foi ao supermercado e comprou os produtos abaixo. Ela comprou o arroz, o feijão e o açúcar, né? Qual é a massa dos 3 produtos juntos? Aí nós estamos vendo na embalagem de cada um o peso de cada um, né? Quanto é que tem em cada pacote desse? E aí você vai juntar todos os 3 pesos nesse quadro, formando uma continha de adição, certo? Então vocês irão colocar o que aí? O peso do arroz, 5. O peso do feijão, 1. E o do açúcar, 2. Então nós vamos aí somar os 3 pesos, tá bom? 5 mais 1 e mais 2. E aí você vai fazer a continha, vai contar nos dedos ou da forma melhor que você encontrar o resultado para colocar aí abaixo, ok? Terceira questão. Observe a massa e a idade de Renato em 2 momentos diferentes. No primeiro momento, 12 quilogramas, né? Quando o Renato tinha 2 anos de idade. No segundo momento, 19 quilogramas, quando o Renato tinha 6 anos. Então, o que é que vocês irão fazer? Na letra A, você vai colocar a diferença de idade de um momento para o outro, ou seja, se ele tinha 6 anos no segundo momento, como é o número maior, a gente sempre coloca primeiro, né? Então, fica 6 menos a idade do segundo momento, que era 2 anos, não é isso? Então, como é que vai ficar essa continha de subtração? 6 menos 2, ok? Arma bonitinho, coloca o sinalzinho de igual e coloca o resultado aí. E na letra B, qual é a diferença de massa de um momento para o outro, né? Ou seja, no segundo momento, como tem o número maior, eu vou colocar aí primeiro na letra B, certo? Ou seja, 19. Então, vai ficar 19 menos o primeiro momento, que tem o número menor, né? No caso, 12. Então, fica assim, 19 menos 12, igual a quanto? Aí você diminui, né? Subtrai aí, resolve a continha e coloca o resultado, ok? E para finalizar, na página 126, nós temos a 4ª questão que diz assim: leia a conversa entre Daiane e Lúcia. Eu tenho 25 quilogramas, né? A Daiane disse. E a Lúcia disse, eu tenho 22, ou seja, a Daiane pesa 25 quilos e a Lúcia pesa 22 quilos, certo? Quantos quilos Daiane tem a mais que a Lúcia? Então, vocês têm que diminuir o peso da Daiane, né? Para poder descobrir quantos quilos a mais ela tem, além de Lúcia, tá? Então, você faz assim a continha de subtração. 25 menos 22. E aí, você vai descobrir que a Daiane, ela tem 3 quilos a mais que a Lúcia, né? Porque 25 menos 22 é igual a 3. 5ª questão. A tabela abaixo apresenta a massa de alguns alunos do primeiro ano B. Aí nós temos um quadro com o nome de alguns alunos e o peso de cada um deles, tá? De acordo com esse quadro, vocês irão responder a letra A e a letra B dessa 5ª questão. De acordo com os dados apresentados na tabela, responda as questões. Letra A. Qual é a massa das 3 primeiras
meninos, né, das 3 meninas do primeiro ano, juntas, tá? O peso delas juntos, tá bom? Vocês irão ver. Vai ficar 21 mais 24 mais 23, né? Então aí vocês vão somar. Já não é mais continha de subtração, presta atenção. É uma continha de adição, ou seja, de soma, né? Em vez de tirar, eu vou colocar, né? Assim que a gente aprende a adição, então eu vou somar 21 mais 24 mais 23, certo? E vou descobrir aí o resultado. Letra B. Qual é a massa dos 2 meninos do primeiro ano B? Carlos e Davi, né? No caso, eles têm 22 e o outro 24, né? Então fica a continha de adição, 22 mais 24, ok? Então por hoje é só. Beijo grande, fiquem com Deus, tá? Tenham uma boa aula e até segunda-feira. Bom final de semana. Beijo grande, ó. Amo vocês, não esqueçam disso.